Olá a todos, está começando mais um Bom Dia Mercado aqui no YouTube, um programa praticamente diário. Hoje é domingo, estou gravando para domingo, então é um programa especial, não costumo gravar no domingo, costumo dar mais atenção para a família, mas como a gente tem a competição da Euro, estou gravando todos os dias no meu planejamento. É sempre bom lembrar que isso aqui não é um vídeo de palpites, tem outros vídeos aí no YouTube com esse fundamento, esse aqui não é um deles. Isso aqui é para fazer a criação de fato de cenários para que eu saiba como atuar nos jogos ao vivo. Beleza? Se você quiser saber como que eu trabalhei nesse sábado, o link do meu Telegram está aqui embaixo. O meu Telegram também não é um canal de palpites. Aqui no meu YouTube e no Telegram eu ainda crio conteúdo voltado para partilha de conhecimento, focado no seu crescimento, no seu desenvolvimento. A minha ideia em ainda produzir conteúdo, obviamente esse dia de encerrar a produção de conteúdo vai chegar, né? Eu tenho essa ideia de desaparecer, de morar no sítio quietinho, e esse dia está chegando. Mas a minha ideia ainda de produzir conteúdo é pelo prazer em ver vocês desenvolvendo, crescendo, né? O trade me deu tudo que eu precisava. Hoje eu tenho condição de fazer tudo que eu desejei fazer. Então a minha ideia de continuar produzindo conteúdo ainda é partilhar conhecimento. Então, vídeos diários do Bom Dia Mercado, compartilhamentos que eu faço no Telegram são voltados para o seu conhecimento. Nada de ficar pegando entrada, o Theo tá cheirando gol, vou entrar aqui com a mão cheia, vou dobrar minha mão. Não faz isso. Cuida do seu capital. Beleza? Então eu vou falar rapidamente dos jogos da Euro, vou fazer um filtro nos jogos do Brasileirão, tá? E vou falar também da Copa América e vou fazer um sorteio, vou voltar a fazer os sorteios aqui do domingo, já vou comentar com vocês sobre isso. Beleza? Vamos lá então. Acho que está aqui, primeiro jogo do dia, vou mostrar aqui no Geekstock, fica mais fácil. Holanda e República Tcheca. Eu tinha muita expectativa com a República Tcheca e tenho ainda, né? Tanto é que é um time que passou para a fase de mata-mata. E eu não sou um grande admirador do futebol holandês. Eu sei da sua competência defensiva, eu sei da sua renovação, sei o quanto é forte essa seleção, principalmente quando ainda tinha o Van Dijk. O Van Dijk está voltando, provavelmente de lesão, mas não está na Euro. Mas eu não sou um grande fã, assim, olhando de fora, tá? O que nós temos é um mercado acreditando bastante na Holanda, uma odd de 1,73. Talvez essa odd poderia estar até um pouco mais baixa, mas o mercado está ressabiado por República Tcheca. Fez uma boa fase de grupos, perdeu para a Inglaterra na última rodada, mas a maioria das pessoas sabem que a República Tcheca não fez nenhuma força para conseguir virar aquele jogo ou empatar aquele jogo, porque deixou de pegar o segundo colocado lá do grupo da Alemanha, que acabou sendo a Alemanha, e passou a pegar a Holanda, né? Não sei até que ponto seria bom pegar a Alemanha numa fase ruim que a Alemanha se encontra, né? E não pegar a Holanda, mas foi escolha talvez da República Tcheca. E o que eu tenho para falar é o mesmo que eu venho falando da República Tcheca na competição inteira. Boas bolas aéreas, bom contra-ataque, um time aguerrido que marca bem na pressão. Porém, não é um excelente time lá atrás, obviamente, né? Não dá para esperar muito da República Tcheca na parte defensiva. E é aí que eu acho que vai sofrer um pouco com a Holanda. Eu acho que a República Tcheca vai começar o jogo com a mesma intensidade da fase de grupo, que é colocando a maioria dos times em situação de desconforto. Ou seja, talvez esse back aqui da Holanda a 1,73, 1,74 ele não encaixe logo de início. Talvez ele dê uma corrigida, porque o mercado vai se assustar com uma República Tcheca, deve se assustar, né? Com uma República Tcheca mais agressiva. E aí, aos poucos, talvez a Holanda comece a assentar no jogo. Foi o que aconteceu com o jogo da Itália hoje. E aí sim, talvez a gente tenha a possibilidade de ficar algum tempo numa janela de back à Holanda, tá? A República Tcheca, por conta das bolas aéreas, se eu tiver a favor da Holanda e eu tiver uma sequência de bola aérea da República Tcheca ou tiver alguma bola aérea esporádica da República Tcheca, eu não vou querer comprar essa bola contra a República Tcheca. Então eu vou fechar minha posição. Situações que vamos fazer estar dentro do back Holanda. Holanda com a bola, recuperando a segunda bola, não deixando a República Tcheca respirar, passar do meio campo, aquilo tudo que você já sabe, tá? E principalmente
não deixando a República Tcheca chutar de fora, que também tem um bom remate, tá? Situações que eu tenho algum receio para trabalhar gols, caso esse jogo acabe indo para o lado dos gols. A Holanda é um time muito mais maduro, na minha opinião, em relação à manutenção de vantagem do que a Itália. A Itália, por exemplo, se ela estiver ganhando de 1-0, foi o que aconteceu hoje, a Itália vai ter espaço para contra-atacar e ela usa muito disso. A Holanda, ela costuma cadenciar um pouco mais. Então, eu não sei até que ponto a gente vai ter uma Holanda querendo, se ela estiver na frente do placar, dar espetáculo, fazer 4, 5 gols. Então, quando eu for mensurar ali a minha entrada no mercado de gols, talvez eu seja um pouco mais contido. Não busque 3, 4, talvez 2. Vamos ver, tá? Inicialmente, o mesmo cenário que eu busquei aqui no jogo da Dinamarca para quem me acompanhou ontem. Inicialmente um back Holanda, se a gente tiver oportunidade. Essa primeira correção que eu estou esperando da odd da Holanda eu não devo pegar, porque é só pela intensidade da República Tcheca. Não vai... se a República Tcheca não tiver com a bola, colocando a Holanda para trás, criando situações de perigo, não vai ser apenas uma intensidade na marcação que vai me fazer entrar a lei Holanda. Para eu entrar a lei Holanda, eu tenho que ter um cenário completamente diferente do que eu estou imaginando para o início. Para eu entrar a lei Holanda, então, eu preciso de uma superioridade da República Tcheca, porque chegadas esporádicas não vão mexer tanto nessa odd. Para eu estar back Holanda, aí é o contrário. Aí é só seguir a situação normal, o fluxo normal do que o mercado espera. Uma Holanda que pode até ser surpreendida no início, mas que vai assentar o seu favoritismo em algum momento do primeiro tempo. Se a gente vai pegar o gol ou não, não sabemos, né? Outro jogo que nós temos é Bélgica e Portugal. Eu não escondo que eu sou torcedor, estou torcendo por Portugal nessa Euro. É um jogo muito difícil, né? O estilo de jogo da Bélgica atacar é muito parecido com o que a Alemanha fez contra Portugal naquele jogo que foi 4-2 ou 4-3, foi 4-2. E qual que é o problema? A gente sabe que Portugal já viu esse estilo e que pode arrumar esse problema, né? Que é os laterais, as pontas da Bélgica ter mais espaço para passar em profundidade. Porém, todo problema que você precisa mexer no time para corrigir, obviamente você cria uma defasagem em outro lugar do campo, né? Se você corrige um problema defensivo, provavelmente você corrige com alguma coisa perto do meio campo, se recua algum jogador, você vai ter alguma dificuldade ali naquele setor, porque obviamente você tenta, não chega a ser um cobertor curto, né? Onde você tenta cobrir a cabeça e descobre o pé, mas acaba tendo algum desfalque, reduz alguma intensidade sua na hora, obviamente, de atacar. A força da Bélgica é do meio campo para frente, né? A Bélgica não tem bons jogadores de defesa, eu não gosto dos jogadores de defesa que estão ali. A Bélgica sofreu muito contra a Dinamarca na fase de grupos, naquele jogo onde a Bélgica só foi virar no segundo tempo. E Portugal tem uma bela de uma organização ofensiva, tá? Então eu confio bastante num jogo para gols por conta dessa defasagem da Bélgica na defesa e por conta dessa qualidade de Portugal no ataque. Portugal defende mal? Não. Portugal defende mal ou defendeu mal contra a Alemanha que jogava nesse estilo da Bélgica. Por isso que eu acho que Portugal também vai acabar sofrendo, tá? Mas eu não duvido que Portugal surpreenda a Bélgica aqui. Não é porque eu sou torcedor da seleção portuguesa, mas eu não duvido. Porque a Bélgica vai jogar muito em cima do De Bruyne, né? Obviamente, o seu meio campo povoado com De Bruyne é diferenciado. Lukaku com aqueles braços abertos para fazer o pivô, recebendo a bola, como ele sempre faz, né? Bolas aéreas nesse jogo também vai ser uma coisa muito importante de se observar. Então, para match odds, eu acho que vai ser muito difícil de se trabalhar. Porque mesmo que a gente tenha uma superioridade clara em campo, a qualquer momento a gente pode ter uma estocada de contra-ataque e ser pego contra a posição. Foi o que aconteceu mais ou menos ali em Portugal e Alemanha, né? Ou seja, a Bélgica dominando, Portugal pode ter um contra-ataque muito forte. Portugal dominando, a Bélgica pode puxar um contra-ataque muito forte com o Lukaku. Então, a qualquer momento, mesmo que você esteja tranquilo na posição, você pode tomar um contra-ataque muito perigoso.
Então eu vou preferir provavelmente trabalhar esse jogo no mercado de gols. Tá? Para mim é um jogo para gols. Aí nós temos o jogo do Brasil contra o Equador. Hoje à noite, amanhã à noite, essa odd do Brasil é 1,39. Lembre-se que tem super cotação da Betfair para esse jogo. Está aqui ó, uma cotação de 15 para o Brasil vencer essa partida contra o Equador. Já lembrei vocês ontem que nos últimos 5 jogos do Brasil com super cotação da Betfair, com odds entre 15 e 20, todas tiveram resultado positivo. Tá? Então, se você quer aproveitar essa odd do Brasil, está achando que ela está muito baixa, pode ser interessante se você não tem uma conta na Betfair, utilizar o link aqui e abrir uma conta para você. Eu, que já tenho uma conta na Betfair, devo trabalhar esse jogo buscando oportunidades para estar a favor do Brasil, desde que não seja como começou contra a Colômbia. Contra a Colômbia não começou tão bem assim e foi se assentando ao longo do jogo. Eu preciso de um Brasil, enfim, massacrando o time do Equador. O Equador que não está tão bem assim, abriu 2-0 contra o Peru e acabou tomando um empate. Sobre Brasileirão, eu não vou fazer o jogo da Venezuela, tá? Então sobre o Brasileirão, nós temos um Flamengo e Juventude. Se você está vendo esse vídeo de manhã, começando já já. O Flamengo, na minha opinião, mesmo com os desfalques, tem muito mais elenco que o Juventude. Talvez jogar às 11 da manhã seja até uma vantagem, porque a gente está numa situação de bastante frio, e lá no estádio do Juventude provavelmente à noite ia estar uma friaca danada, né? Então jogar esse jogo, não sei qual é o clima lá, se está chovendo ou não, mas jogar esse jogo de dia pode ser uma vantagem. Eu não concordo com cotações do brasileiro baixas desse jeito, vocês sabem disso, para quem já me conhece sabe disso. Não pretendo trabalhar esse jogo a favor do Flamengo com essa cotação, mas o mercado acredita demais no Flamengo e o Flamengo tem dado para a gente em alguns momentos um padrão de back. Se é para estar com essa odd ou não, sinceramente eu acho muito difícil, tá? Lembrando que a defesa do Flamengo vem falhando, né? Voltou a falhar, voltou a tomar gol, mas o Flamengo tem criado muita oportunidade lá na frente. Então, para mim, se não é um jogo para back Flamengo, é um jogo para gols. Mas com essa cotação aqui, eu prefiro ficar de fora, tá? Fluminense e Corinthians. O Fluminense vem da sua primeira derrota na competição. Primeira derrota? Acho que não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acredito que não. É que o Fluminense fazia tanto tempo que o Fluminense não perdia. Fluminense e Corinthians. Foi isso mesmo. Primeira derrota na competição para o Atlético Goianiense. Perdeu de 1-0. E o Corinthians venceu o seu jogo contra o Sport. Corinthians que tem 8 pontos e o Fluminense que tem 9. Eles estão basicamente quase iguais, né? O Corinthians tem 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Fluminense tem 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Acho essa cotação um pouco baixa para o Fluminense. Acredito que esse jogo poderia estar um pouco mais parelho. Se eu for trabalhar aqui, eu vou buscar algo no Lei Pior Equipe em Campo, ou seja, encontro uma superioridade, vou estar contra a equipe inferior dentro do match odds. Lembrando que o Fluminense, quando ele está em vantagem, ele consegue jogar de uma maneira mais reativa, né? Porém, eu não sei se essa cotação do Fluminense está muito baixa. O Corinthians está jogando muito bem na velocidade de contra-ataque também. Não descarto trabalhar o mercado de gols aqui. Atlético Paranaense e Chapecoense não costuma ser um jogo que eu vá focar, ainda mais com essa odd baixa do CAP. Porém, há justiça e há justificativa, né? A Chapecoense é um time muito fraco, defende muito mal. Contra o Inter ficou visível isso, não venceu nenhuma no campeonato ainda, já tomou 10 gols. O CAP sofreu sua primeira derrota para o Bahia fora de casa, mas jogou bem, mesmo com 2 jogadores a menos, o CAP jogou bem. Então pode ser que esse back ao CAP aqui encaixe, mas talvez eu não faça esse jogo, tá? Talvez eu não faça esse jogo. Esse jogo vai acontecer às 20 horas, no meio de 3 jogos ao mesmo tempo. Mas pode ser interessante. Grêmio e Fortaleza. O Grêmio segue sem vencer no Brasileirão, lanterna da competição, com uma cotação de 1,88 contra o Fortaleza, que é o terceiro colocado. Só perdeu uma para o Flamengo. Cara, não sei. Eu vi crescimento no time do Grêmio contra o Santos. Acho que o Grêmio melhorou bastante. Mas eu não sei até que ponto essa cotação do Grêmio não é baixa. Não sei mesmo. Teve momentos no jogo com o Santos que o Grêmio apresentou sinal de back, padrão de back mesmo.
Daria para ter trabalhado em Leo Santos, em Beck ao Grêmio, mas acabou tomando um golaço do Marinho e aí não deu tempo de buscar. Eu acho que o Grêmio vai acabar se recuperando nesse brasileiro de forma praticamente imediata nos próximos jogos, mas contra o Fortaleza, que tem um estilo de jogo bem encaixado, cara, o Grêmio vai ter que jogar muito bem para justificar essa odd de 1,85. Eu acredito que essa odd do Grêmio poderia estar próxima de 2. Tá? Não descarto trabalhar gols aqui. Match odds é mais difícil. Talvez se o Fortaleza começar muito bem, essa cotação do Grêmio possa vir a corrigir. Palmeiras e Bahia. O Bahia vem de uma vitória para cima do CAP. E o Palmeiras, se eu não me engano, venceu. O Palmeiras perdeu para o RB Bragantino. Tinha vencido o América no apagar das luzes. E perdeu para o RB Bragantino. Palmeiras vem de 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols feitos. Também não é uma situação horrível do Palmeiras. Eu consigo entender essa cotação mais baixa do Palmeiras, mas o Palmeiras não vem jogando bem. Tá? Palmeiras, a última vez que jogou bem, talvez, ter sido no segundo tempo no jogo do Juventude. Foi quando o Juventude já estava perdendo e aí o Palmeiras teve todo o espaço para contra-atacar. Mas contra o RB foi um baile. O RB jogou muito bem. Não sei não, cara. É que o Bahia não tem um retrospecto muito bom fora de casa. Né? Mas nesse momento no Brasileiro, o Bahia ainda não perdeu fora de casa. 2 jogos, um empate que foi contra o próprio Bragantino, 3-3, e uma vitória. Não sei. Eu acho que essa odd do Palmeiras é um pouco baixa. Não sei se eu vou fazer esse jogo. América Mineiro Internacional, eu espero um jogo bem merda aqui. Com um jogo para poucos gols. Pode estar enganado. O Aguirre já melhorou bastante a equipe do Inter. O Inter vem jogando bem na velocidade de contra-ataque. Está finalizando mais para o gol. Perdeu muito gol contra a Chape. Eu vi bastante ponto positivo e de melhora no Inter. Tá? O América também parece que trocou de treinador. E tem melhorado, começou a fazer pelo menos gols, né? Não estava fazendo gol nenhum, já fez 2 gols, mas continua sem vencer na competição. Sinceramente, se o jogo se desenhar para um layer para a equipe em campo, eu prefiro trabalhar no match odds do que no mercado de gols. Tá? Eu acho que mesmo que o Inter venha abrir o placar, talvez o Inter não preze mais pela manutenção dos pontos, como foi contra a Chapecoense, do que no contra-ataque. Tá? Mais um jogo que eu tenho muita dificuldade de traçar um cenário para gols. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil, mais cadenciado, mais para match odds. Ceará e São Paulo. São Paulo segue sem vencer no Brasileiro. É impressionante o que acontece com o São Paulo, cara. O São Paulo me causou uma expectativa muito grande com o Crespo e não consegue vencer. Já foram 2 jogos contra times de menor expressão, ou times inferiores ao elenco que ele tem, contra o Cuiabá e contra a Chapecoense, com cotações ali de 1,30, 1,40, e o São Paulo não conseguiu vencer. 3 empates, 3 derrotas, 8 gols tomados. O Ceará, o que me decepciona e o que me deixa intrigado com o Ceará, a gente já vê uma odd do São Paulo muito mais alta. Se fosse em outros tempos, essa odd do São Paulo está perto de 1,90. Né? A gente já tem o mercado respeitando muito mais. Mas o problema do Ceará é o passe final, é a conclusão, é o último terço do campo. Os caras erram muito o passe. Muito. Contra o Galo, meu Deus, como o Galo deu espaço para o Ceará contra-atacar e como eles tomam decisões ruins. Isso tem que ser melhorado. Né? Eu não posso vir aqui com expectativa de trabalhar no match odds, porque obviamente pela necessidade do São Paulo é bem provável que ele acabe dando mais espaços. Né? Então talvez eu venha para trabalhar os gols. Talvez eu venha para trabalhar os gols por aqui. Mas é impressionante essa fase ruim de São Paulo. Não consigo entender um time que jogou tão bem até a fase de grupos da Libertadores e foi campeão do Campeonato Paulista, que é um dos campeonatos regionais estaduais mais difíceis do Brasil, com esse início horroroso do brasileiro, horroroso. 3 pontos em 6 jogos, putz, muito, muito fraco. Santos e Galo. Aqui eu não sei se o Galo já tem de volta os seus jogadores por conta de Covid. Acredito que não, ainda vai ter bastante desfalque.
Outro jogo que eu vejo com uma bela cara para gols também, o Diniz ainda não corrigiu totalmente a defesa do Santos, deu muito espaço, meu Deus, como parar dar espaço nas costas dele. O Santos vem sofrendo gols, ainda não ajustou essa defesa com o Diniz. E o Atlético Mineiro também, enquanto tiver com essa defesa reserva lá, parece que o goleiro também tá tendo alguns problemas. Vou agradecer aqui publicamente o goleiro do Atlético Mineiro por ter feito aquela pataquada no último lance do jogo contra o Ceará, que me pagou muito bem aquela odd do Ceará. Mas eu não consigo ver uma superioridade nesse jogo. Talvez se o Galo tiver completo, seja um jogo para trabalhar no Leo Santos. Mas pela defesa, pela dificuldade defensiva que tem o Atlético, não sei não. Isso não pode ser uma possibilidade para a gente trabalhar gols. A gente tem aqui o Galo sofrendo 5 gols em 6 jogos e o Santos sofrendo 7 gols em 6 jogos. O Galo com 10 pontos e o Santos com 8 pontos. Tá? E por último, Sport e Cuiabá, um jogo que eu tenho muito pouco conhecimento sobre as equipes. Se eu for trabalhar esse jogo, às 8h30 da noite seria para também buscar alguma coisa no Leia, pior equipe em campo. Então, recapitulando aqui, para também não passar batido, eu tenho uma expectativa de vitória do Flamengo nesse jogo, mas eu acho que a cotação está baixa. Eu acho que a cotação do Fluminense também deveria estar um pouco mais alta contra o Corinthians. O Corinthians vem melhorando com o Silvinho, tá? E o Fluminense está muito esticado. O Fluminense vem tendo bons resultados, tendo bons resultados, mas não vem jogando bem. O Palmeiras também não vem jogando bem para ter essa odd de 1,60 contra o Bahia. É que defensivamente o Bahia vacila demais, né? O Grêmio também, na minha opinião, deveria ter uma odd um pouco mais alta contra o Fortaleza, mesmo que tenha melhorado, que tenha apresentado um bom futebol contra o Santos. O Fortaleza, ele tem um estilo de jogo muito bem encaixado. Não é porque perdeu com o Flamengo que não vale de mais nada. Lógico que vale. Então vejo uma dificuldade aqui para o Grêmio. Paranaense e Chape também acho a odd muito baixa, mas vejo o Cap vencendo a Chape aqui. Não é porque perdeu para o Bahia que o bolo desandou. O Cap jogou com 2 a menos, jogou muito bem contra o Bahia. E a Chape jogou mal demais contra o Inter, marca muito, muito mal. O Santos e Galo, para mim, é jogo para gols, principalmente se o Atlético estiver com os desfalques por conta da Covid. Entendi o que o mercado fez aqui com o São Paulo, porque o São Paulo não venceu no campeonato ainda, né? Mas é duro acreditar no Ceará com essas decisões terríveis que eles tomam lá na frente, é muito duro. Internacional melhorou demais com a chegada do Aguirre. Não acharia estranho se o Internacional emendasse aqui uma sequência de vitória depois da chegada do Aguirre. O América Mineiro melhorou um pouco a parte ofensiva também, mas tem tudo para ser um jogo mais cadenciado, com menos gols. E o Sport contra o Cuiabá são 2 equipes que eu tenho pouquíssimas informações. Beleza? Então, acho que é isso. Comenta aqui embaixo o que você pretende fazer nos jogos da Euro, e eu vou sortear aqui, só nesse domingo, uma pessoa para levar um mês aqui do Leitura na faixa, para você ter acesso não só aos estudos de caso de método. Aqui a gente tem back favorito no primeiro tempo, Leia para a equipe em campo, mercado de gols, goleada, e a gente está acrescentando várias outras leituras. Temos também replay de mercados. Aqui você pode fazer o filtro que você quiser. Vou fazer um exemplo aqui para você ver no Match Odds, só para você ver o que você consegue fazer de filtragem, tá? Por exemplo, vamos aqui, ó. Eu vou pegar só replays do Match Odds e eu quero só os super favoritos de 1,16 até 1,45, e eu quero somente quando esses super favoritos estão perdendo. E eu vou buscar aqui o que eu tenho desse cenário. Olha aí. Quantos super favoritos perdendo? Ó, Hungria e França. A França saiu perdendo há pouco. Eu tomei esse gol da Hungria. Dinamarca e Finlândia. Finlândia também saiu perdendo naquele jogo contra o Eriksen. Você tem vários aqui mercados para você. Vamos ver esse jogo da Hungria com a França aqui, ó. Você tem vários mercados para você poder observar. E aqui, se eu der play, não vou deixar, obviamente, correr, porque senão eu vou acabar tomando um strike aqui do mercado. Mas, ó, tá aqui os mercados para você acompanhar, para você estudar como é que são as movimentações do mercado e entender como que você pode validar, criar seu método. Tem aqui também vídeos de construção do seu método, como validar um método para gols. Tem várias coisas aqui no Leitura, tá? Então eu vou sortear
um acesso ao Leitura todo domingo para vocês conhecerem um pouco mais da plataforma. Beleza? O link do Leitura está aqui embaixo. A odd de 25 do Brasil também está aqui embaixo. De 25 não, de 15 do Brasil também está aqui embaixo. Um excelente domingo a todos. Sempre que puder, dê atenção para sua família. Sei que é um domingo cheio de jogos, mas tenta se organizar, que é importante. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Espero que tenha sido um dia bom para vocês. Espero que seja um domingo bom para vocês. A gente se vê amanhã. Um abraço.